No tribunal de Utah, um silêncio pesado dominava o ambiente. À frente do juiz, um jovem de olhar fixo e expressão quase inumana se levantava para falar. Era Caben Robinson, o homem acusado de planejar e executar o assassinato de Charlie Kirk, uma das figuras mais conhecidas e controversas da política americana. Naquele instante, a expectativa de todos se concentrava em uma única questão: Robinson imploraria por sua vida ou manteria a frieza que demonstrara desde sua prisão? O que ninguém imaginava é que, ao tentar escapar da pena máxima, ele revelaria detalhes obscuros de sua mente e dos bastidores do crime, segredos que até então permaneciam ocultos. Essa audiência não era apenas mais uma etapa judicial. Ela representava a linha tênue entre a vida e a morte para Robinson, e expunha ao público, em transmissão ao vivo, um confronto direto entre um réu aparentemente apático e um sistema de justiça que se preparava para tomar uma das decisões mais pesadas possíveis, a de condenar um jovem adulto à pena de morte. Mas, para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar no tempo e investigar não apenas o crime em si, mas também os sinais ignorados, as mensagens deixadas e o mundo paralelo em que Robinson mergulhou antes de transformar sua fantasia em realidade. Caben Robinson não era um nome conhecido fora de círculos restritos. Aos 20 anos, vivia uma vida aparentemente banal, estudante, aficionado por tecnologia, com uma rotina dominada por videogames e debates intermináveis em fóruns digitais. Porém, por trás dessa fachada comum, havia uma inquietação crescente, alimentada por ideologias extremas e uma obsessão silenciosa com a ideia de se tornar relevante através da violência. Não era apenas um jovem desajustado, ele se via como protagonista de uma história grandiosa, onde cada ação era parte de um roteiro planejado com frieza quase matemática. As primeiras pistas de sua radicalização surgiram em ambientes virtuais pouco monitorados, onde Robinson compartilhava pensamentos mórbidos e provocativos. Aos poucos, suas conversas deixavam claro que ele não apenas fantasiava sobre atacar figuras políticas, mas também estudava cada detalhe de como transformar essa fantasia em ação. Para ele, matar não era apenas um ato de ódio, mas uma espécie de protesto final, um espetáculo calculado para chocar o país. E essa preparação não se limitava às palavras. Investigações posteriores revelaram que Robinson havia testado armas, estudado rotinas de segurança e até mesmo gravado vídeos onde descrevia com naturalidade como pretendia realizar o crime. Em um desses registros, sua voz firme contrasta com a juventude estampada no rosto. Não havia hesitação, apenas a certeza de que seu ato seria lembrado como um marco. O alvo escolhido não poderia ser mais simbólico. Charlie Kirk, uma figura polarizadora, amado e odiado em proporções quase iguais. Para uns, ele era um defensor intransigente de valores tradicionais. Para outros, um agitador que explorava o ódio e a divisão. Essa dualidade fez de sua morte não apenas um crime, mas um evento político de proporções nacionais, capaz de inflamar debates e alimentar teorias que até hoje circulam pela internet. No entanto, se a execução do plano parecia clara para Robinson, o que ele não previa era a reação da sociedade ao ser capturado vivo. Ao contrário de criminosos que buscam justificativas ou mostram arrependimento, ele permaneceu impassível nas primeiras audiências. Testemunhas o descrevem como uma estátua, alguém desconectado da gravidade do que havia feito. Mas isso mudaria quando o juiz anunciou a possibilidade real de condená-lo à morte. Pela primeira vez, Robinson percebeu que seu jogo estava prestes a se transformar em sentença definitiva, e foi nesse ponto que sua máscara começou a rachar. Mas o que exatamente fez com que um jovem aparentemente comum mergulhasse em um caminho tão sombrio? As investigações levantaram uma série de fatores: tensões familiares, isolamento social, consumo excessivo de conteúdos digitais extremos e uma estranha fascinação por notoriedade. Contudo, nada disso explica sozinho a frieza com que ele arquitetou cada passo. Como se tratasse de uma partida de xadrez, Robinson parecia ver a si mesmo não como pessoa, mas como peça de um espetáculo destinado a desafiar as regras. A audiência que estamos acompanhando hoje é o ápice de toda essa trajetória. É o momento em que o personagem que ele criou para si mesmo é confrontado pela realidade inevitável da justiça. E é também quando descobrimos que, por trás da aparência fria, havia mais camadas, algumas ainda mais perturbadoras do que o próprio crime. E justamente aqui surge a primeira grande revelação, que mudaria a percepção de todos no tribunal. Ao tentar se defender, Robinson não apenas implorou para escapar da pena de morte, mas expôs um lado oculto de sua mente, revelando motivações e pensamentos que ninguém havia ousado imaginar. O tribunal estava lotado. Câmeras, repórteres e familiares das vítimas se espremiam em busca de um detalhe que pudesse virar manchete. O silêncio era quebrado apenas pelo som de teclados e flashes discretos. Na cadeira central,
Robinson permanecia imóvel, como se cada movimento pudesse ser interpretado como fraqueza. Mas quando o juiz deu a palavra à defesa, algo mudou. Pela primeira vez desde o início do processo, ele levantou a cabeça, encarou o magistrado e começou a falar. As primeiras frases não foram de arrependimento, mas de sobrevivência. Robinson falava com voz firme, embora ligeiramente trêmula, pedindo que sua vida fosse poupada. Argumentava que não tinha plena consciência do que fazia, que era jovem demais para carregar o peso de uma execução e que poderia servir como objeto de estudo para entender o que leva alguém a cometer um ato tão extremo. O pedido soava menos como uma confissão e mais como uma negociação. Ele tentava se colocar como alguém útil, mesmo depois de ter destruído uma vida. Mas o que mais chamou a atenção não foram os argumentos. Foi a forma como ele os apresentou. A ausência de emoção no rosto, o olhar fixo, a frieza calculada. Era como se tivesse ensaiado cada palavra diante do espelho. Essa encenação criou uma atmosfera inquietante no tribunal, pois muitos perceberam que Robinson não estava implorando de verdade. Ele estava desempenhando um papel. Quando o promotor rebateu, descrevendo em detalhes a forma premeditada do crime, Robinson permaneceu impassível. Mas bastou o juiz mencionar explicitamente a possibilidade de pena de morte para que uma fissura aparecesse em sua postura. Seus olhos tremeram, a respiração ficou irregular. Foi o momento em que a máscara começou a cair. O que veio em seguida deixou todos desconcertados. Em vez de negar as acusações, Robinson começou a relatar trechos de seu próprio processo de radicalização. Falou sobre os fóruns onde passava noites inteiras debatendo com estranhos, sobre os jogos violentos que o ajudavam a ensaiar mentalmente o ataque, sobre as fantasias de notoriedade que cresciam em sua mente como uma doença. E, com uma calma perturbadora, admitiu que gravava vídeos e escrevia mensagens em tom de despedida, como se já tivesse aceitado que não sobreviveria ao próprio plano. Essas revelações não tinham sido compartilhadas antes, nem mesmo durante os interrogatórios. Muitos no tribunal se perguntaram se Robinson estava tentando manipular a todos, ou se, pela primeira vez, mostrava um pedaço autêntico de sua psique. A cada frase, o clima se tornava mais sufocante. Não era apenas a história de um assassino, mas a exposição nua de uma mente que se deixou corromper pelo desejo de reconhecimento a qualquer custo. Entre os familiares da vítima, o desconforto era visível. Alguns se levantaram e saíram da sala, incapazes de ouvir. Outros encaravam Robinson com uma mistura de ódio e incredulidade, como se esperassem um pedido sincero de desculpas que nunca veio. O ponto mais chocante, no entanto, surgiu quando o juiz perguntou diretamente: "Por que você fez isso?" Robinson não titubeou. Respondeu que, em sua visão distorcida, o crime seria a única forma de garantir que seu nome não fosse esquecido. Que, em um mundo onde milhares de jovens competem por atenção, ele acreditava que só o ato mais brutal poderia torná-lo alguém importante. Essa confissão caiu como uma bomba na sala, pois transformava o assassinato em algo ainda mais perturbador. Não apenas um ato político, mas também um gesto desesperado de vaidade. Era impossível não notar a contradição. Naquele mesmo momento em que implorava para não ser condenado à morte, Robinson admitia que havia aceitado a ideia de morrer quando planejou o crime. A sala mergulhou em silêncio, e até o juiz demorou alguns segundos antes de prosseguir. O clímax do julgamento, no entanto, não terminou ali. Antes de encerrar sua fala, Robinson citou algo que deixou o ar ainda mais denso. Mencionou que não estava sozinho em suas ideias, insinuando a existência de outros jovens em fóruns obscuros que pensavam como ele. Não deu nomes, não apontou cúmplices diretos, mas deixou claro que sua ideologia não tinha nascido isolada. Aquela sugestão pairou sobre todos como uma sombra, levantando dúvidas sobre quantos mais poderiam estar sendo formados naquele mesmo momento, em silêncio, por trás de telas de computador. Essa última declaração mudou o tom da audiência. O caso deixou de ser apenas sobre um indivíduo e passou a ser visto como parte de um fenômeno maior: a criação de assassinos em potencial em comunidades digitais, alimentados pelo ódio, pela solidão e pela promessa de reconhecimento instantâneo. O juiz encerrou a sessão com a promessa de analisar cada detalhe antes de definir a sentença. Mas ninguém na sala saiu da mesma forma que entrou. O que se revelara naquele dia não foi apenas o desespero de um homem tentando escapar da morte. Foi o retrato cruel de uma mente que se deixou consumir pela obsessão de ser lembrado. Quando as portas do tribunal se fecharam naquele dia, a sensação que ficou foi de peso. Não apenas pelo que havia sido dito, mas pelo que se insinuava nas entrelinhas. O assassinato já era uma tragédia irreparável. A dor da família da vítima, a polarização política, a comoção nacional, tudo isso estava diante dos olhos de quem acompanhava.
Mas o que realmente marcou foi a percepção de que o ato cometido por Robinson era o reflexo de algo mais profundo, algo que não poderia ser simplesmente encerrado com uma sentença. Enquanto a defesa tentava enquadrar o réu como um jovem perdido, dominado por conflitos internos, a promotoria retratava um indivíduo frio, calculista e consciente de cada passo que deu. A verdade, porém, parecia escapar entre os dois extremos. Robinson não era apenas um produto de sua própria escolha, mas também daquilo que o cercava. A cultura digital que o alimentou, as bolhas ideológicas que reforçaram seus ódios, a solidão que transformou sua obsessão em destino. Essa mistura é o que torna o caso tão perturbador. Porque se fosse apenas sobre um jovem isolado, seria fácil respirar aliviado ao vê-lo condenado. Mas quando se entende que existem milhares navegando pelos mesmos espaços virtuais, consumindo as mesmas narrativas e alimentando as mesmas fantasias, a história ganha um peso coletivo. Robinson pode estar sentado no banco dos réus, mas quantos outros já estão em silêncio, esperando o momento de agir? O impacto desse crime não ficou restrito ao tribunal. Fora dali, universidades reforçaram protocolos de segurança, debates sobre o limite da liberdade de expressão online ganharam nova intensidade, e o tema da pena de morte voltou ao centro das discussões políticas. Para alguns, executá-lo seria a única forma de justiça. Para outros, seria apenas repetir a lógica de violência que ele próprio havia abraçado. Dentro das comunidades religiosas, o caso também abriu feridas. Uma família que representava valores tradicionais agora se via no epicentro de uma tragédia que contradizia tudo o que pregavam. O pai, que trabalhou anos em funções ligadas à lei, agora se via diante da lei como espectador impotente. A mãe, uma profissional dedicada ao cuidado humano, enfrentava o colapso do filho que havia criado. E, para muitos, a pergunta inevitável ecoava: até que ponto a família poderia ter percebido sinais? Mas talvez o ponto mais inquietante não esteja no que Robinson fez, e sim no que ele disse quando encarou o juiz. Ao admitir que buscava reconhecimento, que queria ser lembrado a qualquer custo, ele escancarou um dilema que vai além da política ou da violência: a necessidade humana de não ser invisível. Em um mundo hiperconectado, onde cada clique e cada postagem parecem medir o valor de uma pessoa, até que ponto estamos criando gerações dispostas a tudo para se destacarem? Essa reflexão não absolve Robinson. Não atenua a dor que causou, mas ajuda a compreender por que casos assim se repetem com rostos diferentes e contextos distintos. A fragilidade psicológica, o isolamento e a promessa de notoriedade imediata formam uma combinação perigosa, que hoje encontra combustível inesgotável nas redes e fóruns digitais. E é aqui que a sentença se torna simbólica. Não importa apenas se ele viverá ou morrerá, mas o que a sociedade decidirá fazer com as lições deixadas por esse caso. Se a morte dele será tratada como exemplo dissuasivo, ou se sua prisão perpétua será usada para estudar e prevenir novas tragédias. De uma forma ou de outra, o julgamento de Robinson se transformou em algo maior do que ele, virou um espelho da nossa época. Ao final, o tribunal não era apenas um palco de justiça, mas também um retrato da fragilidade humana diante da violência e da radicalização. O jovem que entrou naquele prédio algemado talvez nunca mais volte a ver o mundo externo, mas as perguntas que ele deixou ecoam muito além das paredes do tribunal. Quantos mais seguirão o mesmo caminho? Até que ponto estamos dispostos a enfrentar as raízes desse problema, em vez de apenas punir os frutos? E, sobretudo, o que isso diz sobre a sociedade que estamos construindo? Uma sociedade onde o desejo de ser lembrado pode se transformar em justificativa para o ato mais irreversível de todos.